A sugestão da Marisa foi de nós reiniciarmos o capítulo 20º, que é Maria de Magdala. Até porque, na aula passada, quando nós iniciamos a leitura, foi motivo de muito debate, o que foi extremamente construtivo, e só que o trecho lido era um trecho pequeno. Então, estamos reiniciando, para você que está nos acompanhando, o capítulo 20º, Maria de Magdala. Inicia, então, Humberto de Campos dizendo: Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca, onde vivia entregue a prazeres, em companhia de patrícios romanos, e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos? Até ali, caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. No entanto, seu coração estava sequioso e em desalento. Jovem, formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça. Sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher os mais ardentes admiradores. Mas seu espírito tinha fome de amor. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhe ouvira a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. As músicas voluptuosas não encontravam eco em seu íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma vida nova. Ô, Ronaldo, acho que aqui está a sua resposta, né? Parece que ela chora muito tempo antes. Decorrida uma noite de grandes meditações e antes do famoso banquete Naim, onde ela ungira publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados de seu afeto, notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Dispusera-se a procurar o Messias após muitas hesitações. Como receberia o Senhor na residência de Simão? Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras. Para todos, era ela a mulher perdida que teria de encontrar a lapidação na praça pública. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse Jesus, que ele fosse até Jesus, né? Tratava a multidão com especial carinho. Jamais lhe observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida equivocada que o cercavam. Além disso, sentia-se seduzida pela sua generosidade. Se possível, desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Propunha-se a amar como Jesus amava, sentir com seus sentimentos sublimes. Se necessário, saberia renunciar a tudo. Que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo isso conservava a sua sede de amor. Envolvida por esses pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la, tal a bondade com que a recebeu num grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangular-lhe o peito. Nós tínhamos parado exatamente aqui. Se tiver mais algum comentário adicional antes que nós entremos no próximo parágrafo, por favor. Uma coisa interessante que a gente nota com esses encontros de Jesus, né, com as personalidades da época, quer dizer, você vê que todo mundo que foi ao encontro dele já estava pronto, né? Já estava pronto para ouvi-lo, para entendê-lo, para a sua transformação. Né? É como acontece até hoje. Até hoje você vê no centro pessoas que gostam do espiritismo, gostam de estudar espiritismo, mas a parte do Evangelho de Jesus acha assim, boring, acha meio... Sabe quando não lhe toca ainda a alma, o coração, né? O entendimento daquilo? Eu acho tão engraçado, né? E nós até hoje somos ainda, recebemos esse convite sempre, vamos receber sempre, mas a depender de como estejamos, né? Preparados ou não.
O É Rafael por isso levantou a mão. Hein? Desculpe. Só, Não. só para que eu também fiquei intrigado um pouco aqui com a pergunta do Ronaldo. Ronaldo, desculpa. Eu tentei estabelecer uma linha do tempo aqui rapidamente e eu achei o seguinte: eu não consegui entender exatamente a ocasião de um episódio e outro, porque em Lucas, capítulo 7, versículo 36, ele menciona o episódio em que ela lava os pés de Jesus. E no capítulo 8, no versículo 2, ou seja, posteriormente, menciona-se que haviam sido expulsos os demônios dela, mas não fala que foi naquele momento, né? Então, eu não consegui saber exatamente aqui, enxergar exatamente se foi um depois o outro, mas eu acredito que deveria ser ele expulsar os demônios e depois ela, por admiração, lavar os pés. Não, eu acho que é o contrário, Bom, mas aí também é aquele ponto. Mas eu achei interessante, só que no final do capítulo, porque o Divaldo narrou uma vez numa palestra, e a gente até falou há um tempo atrás a respeito, e no livro Os Domínios da Mediunidade, tem uma senhora, eu não lembro o nome dela, que o André Luiz visita o centro, e é uma senhora que ele diz, inclusive, que no centro de força coronário havia uma espécie de coroa invertida, que ela tinha o contato. Se alguém lembrar o nome dela, que é um nome assim diferente, o André Luiz arruma uns nomes que a gente nem imagina. Aí ela tinha uma coroa invertida no centro de força coronário, mostrando que ela tinha contato com a dimensão espiritual em tempo integral, tanto com a dimensão que estava como em tempo integral. Ele, na verdade, estava no Grupo Espírita da Prece visitando o Chico Xavier. Aquela senhora é o Chico Xavier. Ele fala que aquela médium tinha um prompt montado pelo plano espiritual, aonde ela lia as informações a respeito das pessoas. Eu narrei até no livro que eu escrevi lá das minhas experiências com o Chico, que foi a história da dirigente do grupo com quem eu fui lá na casa dele durante 20 anos, que era a dona Yolanda César. Depois do desencarne do filho dela, o Augusto César, a história, só vou colocar esse ponto final, né? Eles eram católicos, não eram católicos por se dizer católico, não eram católicos, porque sou católico não praticante, então não é nada, né? É uma coisa que espírita não praticante, não é espírita. Tá, se diz. Então, ele estava nessa situação, aquele desespero tremendo, o rapaz era o herdeiro da fortuna e dos negócios, então imagina os valores, né, envolvidos em relação à questão do rapaz. E eles foram para o Chico, ali foi o último porto, e foram e entraram na fila do trabalho de sexta-feira, que ele conversava com as pessoas, atendia, fazia um atendimento fraterno, antes do trabalho acontecer. E ela estava na fila, ele veio andando, o casal, né? Parou na frente do casal, que era o seu Raul e a dona Yolanda César, e virou-se e disse: como está, seu Raul? Como está a dona Yolanda? Nunca tinha visto eles, né? Nem eles ao Chico. Perguntou: vocês continuam morando na rua Marcos Lopes, número 204, na Vila Clementino? Como é que está a sua filha ABC, né? Com o nome completo, etc. Né? Deu os nomes completos, disse: olha, e vocês fiquem para o nosso trabalho hoje à noite, porque o nosso Augusto ele irá se comunicar. Deu todas as informações, inclusive de endereço, etc. Isso, claro, não tem nenhuma comparação. Imaginemos Jesus, cuja mente ela abarca o planeta e todas as suas dimensões. Não dá para entender como é que esse espírito é como se fosse a descrição, né? O Sol envolvendo todo o planeta em todas as dimensões e conseguindo particularizar quando necessário.
Porque quando ela chega, Jesus já estava esperando. Né? E Jesus não devia ter prompt. Né? É que a secretária dele era muito boa, já botava... Eu acho. Irmã Ambrosina? É, Irmã Ambrosina. A Irmã Ambrosina é o Chico Xavier. Só que eles mudam lá o sexo, o nome, etc. Mas vale a pena a leitura desse capítulo, porque ele diz a respeito do prompt, etc. Como é que ele... E o Divaldo, numa palestra... Como é que chama? Capítulo 16, Mandato Mediúnico. Mandato Mediúnico. O Divaldo, numa palestra, com as datas, endereços e tudo, nomes, etc., ele diz que os espíritos botam um prompt para ele, porque é impossível ter tanta informação, né, com tanto detalhe só de memória, apesar dele ter memória fotográfica. Mas eles botam um prompt. E eu fiz um comentário porque eu assisti essa palestra e ele disse que certa vez apareceu a palavra bacon, que ele disse bacon e o espírito disse para ele: ô, seu tonto, é bacon, não bacon. Ele, lá na Bahia não tem bacon? Ele disse: não, na Bahia tem toicinho defumado. Não, a palavra... E Humberto, ele conta também que quando começaram a aparecer esses prompts lá que ele ia, né, ele aí ficava já mais tranquilo. Então, tinha vezes que ele não se preparava muito para a palestra, porque ele sabia que ia ter o prompt. Até o dia que ele foi sem se preparar, e ela não botou o prompt. Joana não botou. Aí ele disse que ficou lá todo agoniado, né? Cadê, que ela soprou no ouvidinho dele, né? Da próxima vez eu não vou colocar, você se prepara. Aí ela botou lá para ele seguir na palestra. Mas... O Walter eu fez fiquei... Eu assisti eu apresentei o Divaldo num evento, num clube em São Paulo, e eu apresentei porque não tinha ninguém lá para apresentar na hora, a pessoa faltou, pegaram qualquer um. Aí eu fiquei impressionado porque eu vi as anotações dele. As anotações dele era uma coisa impressionante. Era uma folha só de papel que tinha algumas palavras, e não ainda escritas assim, não é, linearmente. Algumas palavras estavam anotadas de pontos que ele iria abordar. Era de impressionar. Esse material era o material que dirigiu a palestra dele, que ele fez de 3 horas. 1h30, parou para o almoço, voltou mais de 1h30. Eu fiquei impressionado com a capacidade, não só mediúnica do indivíduo, como a capacidade de memorização dele, porque o que dirigiu 3 horas de palestra dele, que na hora que ele saiu para o intervalo do almoço, eu fui até o púlpito e vi, estava ali. E era um material que ele usou, inclusive, na volta. Era uma folha de A4, com assim, alguns pontos, algumas palavras tinham um círculo maior que seria onde ele abordaria com maior profundidade. Né? É de uma capacidade impressionante, de memorização, inclusive. Ele continua dessa maneira, né? Ele está com quantos anos? Está com 92, 93, não é isso? Acho que é isso. Tânia, por favor. Eu só queria que dê uma dúvida aqui nessa palavra umbral aqui no texto, que a gente tem a ideia de umbral, é um local feio, ruim, né? Feio, né? Cheio de espíritos lá pedindo socorro, né? E aqui, quando fala que Maria de Magdala penetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro. Umbral é a coisa da porta. O umbral é a estrutura da porta. Marco da porta. É, aquela estrutura da porta. Ah, tá. O umbral aí não é um umbral. O Pedro não tinha um umbral na casa dele. Desculpa é a minha estrutura. ignorância, tá, gente? Mas Não, que é isso. fiquei Tânia, uma pergunta é uma pergunta. Uma pergunta é uma pergunta. Tem muita gente que tem a porta bacana e tem um umbral, inclusive, dentro do coração. Então, uma pergunta é uma pergunta, não tem ignorância, tem uma pergunta. Se você não fizer, fica por isso mesmo. Obrigada.
Tem mais alguém aí, pessoal? Eu queria só observar um detalhe, acho que importante, que faz uma conexão. Aquilo que a Marisa colocou com aquilo que o Rafa citou, esse simbolismo muito importante que Jesus nos mostra, que é, ainda que a palavra dele esteja disponível para todos, é necessário que haja uma ação ativa de cada um de nós no sentido de buscá-la. A gente pode ver, mesmo que a Marisa coloca, todos que foram buscá-la estavam transformados. Sim, aquela transformação interior de buscar uma mudança, né? Mas não é necessário só isso. Essa busca da mudança é ineficiente por si só. É necessário que você haja nessa busca. Então, veja como sempre todos esses personagens, mesmo até se a gente pegar André e Pedro, lá no início, em que Jesus vai até ele e convida eles aceitam o convite e se prontificam, uma ação proativa, né? Então, que é nos mostrando que o evangelho não basta só a gente aceitar, achar que é bonito, entender a sua importância, mas é necessário que a gente vá em busca de Jesus, né? E isso é o Espiritismo também, né? Porque o Espiritismo nada mais é do que uma leitura, uma releitura do Evangelho de Jesus, um pouco moderno em alguns aspectos, mas em outros um resgate do cristianismo primitivo, que a gente pode encontrar muito bem em Esquina de Pedra e tantas outras, Ave Cristo, na literatura espírita. Mas o grande ponto é esse. E aí vem, acho que talvez com a pergunta do Ronaldo e talvez essa questão do Rafa, que essa questão da Bíblia, a gente só fazer um paralelo, um parênteses não vou demorar mais do que 45 minutos para explicar isso. Não. Um parênteses. A gente não pode tomar a leitura da Bíblia como linear, muitas vezes, porque não é na lembrança. Lembra? Marcos é o evangelho de Pedro contando para Marcos nem conheceu Jesus. Você tem Lucas, não conheceu Jesus. Lucas é o médico que encontrou Paulo lá no meio do caminho. Marcos é aquele menino que saiu com Paulo de Tarso. Então, assim, mesmo. Então, João não escreveu o Evangelho, João ditou o Evangelho para ser escrito lá na frente, quando ele já tinha 2000 anos, ele já estava velhinho, né? Então, assim, a gente ir com tudo isso. A gente não pode pegar o evangelho como se fosse uma coisa... Primeiro que ele não é toda a história de Jesus. Porque se pegar o que aconteceu comigo na semana passada, vai dar mais do que o evangelho de Mateus. Né? Só comigo, que eu não sou nem importante. Né? Então, imagine Jesus, aquilo ali não são 3 anos contados diuturnamente e numa escala cronológica. Mas... se a gente for fazer desculpa, fecha o parênteses, não deu 45 minutos, mas fecha o parênteses. Mas parte disso, a gente tomar pela lógica, toda a lógica da conversão, ela é a mesma. O momento em que a gente chega no desespero dos nossos vícios e que não suporta mais esse sofrimento, essa dor, esse vício, a gente quer um desejo de mudança, a gente busca Jesus e depois os nossos demônios são expulsos. Não é só antes, não. A expulsão dos demônios, ela se dá, entre aspas, ainda que metaforicamente essa questão da expulsão dos demônios, ela se dá por esforço, por merecimento. Porque senão Jesus gostava mais de um que dos outros. Deus gosta mais de um que dos outros. É por merecimento. Né? Então, acho que essa talvez essa junção daquilo que a Marisa coloca, com a pergunta do Ronaldo, com a junção de... E aí, claro, só uma contribuição daquilo que eu pensei aqui. Muito bom. Mais alguém ou vamos em frente? Tiana. Não está dando para ouvir. Pode fazer, eu repito aqui. Uhum. Diana perguntando sobre demônios, né? A expressão daimon, né?
eles existem não nesse sentido que a gente tem, não necessariamente do mal. Católico, né? Nós somos, são expressões que muitas vezes são utilizadas em vários contextos, né? Nós somos o nosso próprio demônio, nós somos espíritos do mal? Não, isso tem um símbolo para dizer o que nós estamos ainda no caminho errado da luz, né? E muitas vezes a expressão daimon, que vem do grego, ela muitas vezes significa o opositor. O opositor. Ela não necessariamente significa o espírito do mal. Às vezes ela é empregada como o opositor daquela ideia. Ou também gênio, né? Gênio do bem, gênio do mal. Exato. Também gênio. Então, as traduções... O Sócrates tinha o daimon dele, né? Que era o gênio dele. O Platão também, entre outros, né? Todo mundo tinha lá. É que a Lina é nossa mentora aqui, ela vai lá. Eu falo um monte de coisa, a Lina vai lá e só com uma palavra ela dá assertividade. Né? Meu Deus. Mas é isso. Ela é o Emmanuel de saia. Versão oriental. Não. A Sandra comenta que a Lina é o Emmanuel de saia. Não, a Lina é tão boazinha, o Emmanuel não era bonzinho assim, não. Meu amigo, você não conhece a Lina. Pelo menos comigo, né? Então, não fale assim do Emmanuel. Mas a gente não pode confundir aquilo que se dizia, por exemplo, na Grécia, com o daimon socrático, que era o opositor do pensamento de Sócrates, aquilo que o tentava para o caminho. E aquela figura muito bem ilustrada pelos personagens da Disney, que é aquele anjinho e o demônio do lado, que eram os daimon, né? Então a gente não pode... que é muito bem ilustrado aquilo ali, com o que se utilizou da figura de demônio na Idade Média, no intuito de botar medo às pessoas. O objetivo do evangelho originário não necessariamente é colocar o demônio como aquele agente que é aquela ideia opositora do bem, muitas vezes, aquele... E aí você transforma isso na Idade Média com a ideia de se colocar o medo na sociedade. Você pega a figura de Baphomet, né, que é aquele bode sentado com aquele chifre, aquela coisa doida, e aí você pega e personifica essa ideia, que óbvio que não existe, que depois até eventualmente espíritos podem se materializar e plasmar naquela figura para botar medo na sociedade, né? Mas se você tiver medo do bicho-papão, ele também vai plasmar como bicho-papão, né? E a grande questão a gente tem que separar o que foi utilizado para controle social, porque era isso. Tanto que quando eu brinco, que falo que eu tenho muita saudade dos demônios, não é uma brincadeira que eu falo, eu tenho saudade do diabo. Porque antes era ele que me tentava fazer a coisa errada. Agora sou eu. O demônio sou eu mesmo. Então eu tenho que assumir a responsabilidade dos meus erros. Era muito mais fácil quando eu culpava eles. Então a gente tem que separar e tirar essa ideia do demônio, porque o espiritismo é um convite a uma ressignificação de termos, ressignificação de conceitos. Então, aonde estão os demônios? Existem obsessores, Kardec muito bem coloca sobre isso, mas esses obsessores ou demônios, eles atuam em nós de acordo com o que nós permitimos, e nós somos responsáveis pelo ato, ainda que... E não são demônios, são pessoas como nós, Exatamente. só que um pouquinho mais adoentadas que nós. Exato. E nos atormentam porque nós estamos quase igual a eles. Então, por isso eles nos atormentam, senão eles nem nos perceberiam, a não ser para receber luz, para receber tratamento. Entendeu? Mas chamar de demônio é chato, né? Nós colocamos. Tira esse, está na hora, a gente tem que tirar, Diana, essa visão, né? E o Lúcifer, o anjo caído. O anjo caído. Porque senão a gente demora de entender todos os nomes, os 7 peles. Como é que é? 7 peles, Não, e nós já fomos assim, nós já fomos bem ruimzinhos.
Se hoje estamos bonzinhos, é porque alguém se compadeceu de nós e ó, nos encaminhou, né? O que foi que ela fez com os demônios? Ela encaminhou os demônios. Demônios não, as pessoas, né, negativas, mais negativas que ela, que estavam com ela também por causa dos problemas dela. Exato. Então, cada um atrai aquilo que lhe é próprio. Então, não é o demônio. Agora, bota o nome assim, porque não se vê mais lá, pensa que já é anjo. E veio de uma tradução, isso que a gente estava falando, veio de uma tradução do grego, onde se utilizava essa Demo. expressão como daimon, como Daimon. opositor, como aquele que age contra a tua vontade, como, né? E que nós temos que combater os nossos daimons interiores, e aí você deturpa. Aí, por isso que eu digo. Aí chega no Brasil, Cuidado é com o capeta, que nós temos com a Idade Média. A Idade Média ela utilizou essas expressões para nos controlar. Porque o demônio vai fazer isso com você. Então, aí a pessoa tinha medo, né? E aí você tinha o controle da igreja, aí você ia fazer... você errava, o demônio te tentou, aí você contava com o padre para ele saber o que acontecia na comunidade. E tá... E acho que também tem o outro lado, a gente também terceirizar um pouco. Claro. Né? Então, assim, acho que tem isso, um controle que é providencial, mas também tem a contrapartida que, para a gente, às vezes, é duro você entender que foi você que fez aquilo. Isso. Que você foi o causador daquela situação. Então, é importante que a gente coloque, terceirize. Né? Mesmo que seja, então, quantas pessoas não vêm até nós, porque eu estou com imposto. Eu acho que muita gente vai falar, você está com imposto. Imposto de quem? Então, assim, por quê? Porque a gente precisa ter um culpado, que não sejamos nós. E aí, isso que eu acho legal do Espiritismo, ele devolve, coloca no teu colo o que é teu. Né? É o que é teu. É claro que existem casos de subjugação, que Kardec trabalha muito bem, e mesmo nesses casos nós somos responsáveis por abrir essas portas. Sempre é. Né? Mas a gente tem que... O objetivo nosso é começar a ressignificar esses termos no sentido de assumir responsabilidade. E a subjugação só acontece porque a pessoa está tão enfraquecida e tão resistente a qualquer alteração, ou tão já com o organismo, a vontade tão achatada que não consegue mais, né, ter vontade de nada, ter comando, né, sobre a sua vontade. Mas é a pessoa. Então, ela não chegou lá porque alguém levou ela àquilo. Ela foi com as próprias pernas. E aí encontra, como qualquer lugar, quando a gente diz, olha, eu quero ir à Bahia, vem um bocado de gente querendo ir junto, né? E só gente boa, evoluída e tudo. Mas quando você diz algum outro lugar, pode, de repente, só arranjar companhia barra pesada. Né? E não é à toa que é Bahia de todos os santos, né? De todos. Eu acho muito interessante Não deu nem o nome, são todos. a visão que a Diana acabou de falar. Isso aí está em nós de muitas e muitas encarnações que a gente vem ouvindo falar isso. Então, para a gente deixar isso de lado, é difícil. Você se lembra Em Nosso Lar, principalmente no filme, que está muito bem ilustrado, quando o André Luiz vai lá ao ministro do Nosso Lar e que ele reencontra a mãe dele, um pouquinho antes dele reencontrar a mãe dele, ele fala para o ministro, olha, eu não quero nem pensar que eu vim daquele lugar com aqueles monstros. E o ministro fala com ele, não são monstros, eles são nossos irmãos. Igual Então, é por aí. Monstro. Os monstros, eles estavam ali, mas o André Luiz também era parte daquela comunidade. E era temporário. Então, só para a gente lembrar, porque isso aí está em nós, de várias encarnações, desde a época lá. Então, você fala, o termo diabo, capeta, aquele negócio todo. Minha mãe, eu já comprei também. Mas por isso ela ficava dentro de casa. Foi. Na verdade, gostei muito das colocações de todos. Nós somos criaturas muito interessantes mesmo, né? Porque como os potenciais divinos estão em nós e a nossa essência, quer admitamos, quer não, ela é boa, porque ela é real, né? Ela é o DNA divino em nós. Obviamente, tudo que não é compatível conosco, inconscientemente, é terceirizado, é fora de nós. A figura do demônio tinha que ser algo fora, porque não condiz com a realidade do ser, que é, em essência, bom.
É interessante notar porque isso vem de milênios, né? Milênios que essa estrutura do mal está fora da criatura. Interessante notar que a doutrina espírita faz exatamente a separação desse processo heteronômico, que é a ação de fora para conosco, de fora para dentro. Então, o demônio é algo de fora que utiliza da fraqueza do ser para, evidentemente, tentá-lo nas situações que levarão ele à sua perdição. Essa é a figura heteronômica que funciona até 1857, quando se dá início, né? Vamos considerar dessa maneira, se dá início com o lançamento do Livro dos Espíritos, a condição de que nos leva para, e aí o Ayrton estava abordando muito bem, inclusive, aliás, todos, leva para a estrutura autônoma, onde eu sou o responsável pelas situações que me ocorrem, porque eu ajo consciente ou inconscientemente de acordo com os meus interesses e sou responsável por isso. Quebra essa estrutura de fora para dentro, inclusive do próprio bem, né? Se Deus quiser, né? Se Deus se Deus quiser, Deus é quem sabe, etc. É totalmente uma estrutura também terceirizada, de dependência de melhoria minha, se Deus aprova, se Deus quer, se Deus vai fazer e coisas do gênero. A doutrina é a mudança completa de um processo de fora de nós para algo que é nosso, da nossa responsabilidade. Né? Não é se Deus quiser, se eu quiser. Não é Deus quem sabe, sou eu que sei, eu deixo de saber. E uma hora que eu souber, eu vou fazer diferente. Essa é a grande mudança que o Espiritismo faz numa estrutura que, inclusive, o Ayrton colocou muito bem, que foi contaminada no decorrer dos séculos. Né? Os concílios, e aqui não é crítica a qualquer religião, mas é histórico, os concílios deturparam e muitos textos foram suprimidos e outros foram, inclusive, mal interpretados ou deturpados mesmo, no sentido de levar a população no cabresto. E a ideia heteronômica, que não foi o que Jesus trouxe, imperou sobre, inclusive, o cristianismo, que o espiritismo faz a sua revivência, ou revive o cristianismo de uma forma a nos trazer a estrutura do que Jesus trouxe de fato, que nós somos donos de nós mesmos, do nosso destino, etc. E quebra essas estruturas terceirizantes, seja de demônio, de Deus, de A, de B, de C. Porque, lamentavelmente, é um vício. Os mentores, né? Então, terceirização para mentor ajudar, para mentor fazer, ou então a terceirização do mal, que é extremamente interessante e que todos disseram muito bem, né? A doutrina quebrou essa estrutura. Agora, é claro, a mente viciada de séculos, ou por que não dizer de milênios, nós encontramos dificuldades, sim, que são válidas, porque não é uma coisa que se muda um hábito de uma hora para outra, né? Ele precisa ser substituído. E aí a gente vê a luta que nós temos que fazer em relação a nós mesmos, que até o Ayrton observou muito bem, a Marisa deu início, etc. Enfim, é isso. Pode continuar, então. Eu acho só se eu posso fazer um exemplo, só para a gente poder entender a forma do que a gente tem que pensar o espiritismo de uma maneira diferente. Quando você ora a Deus pedindo paciência, dentro da ideia clássica, você imagina que Deus vai chegar com um balde de paciência e jogar na sua cabeça, que é para o Ayrton parar de falar e ter paciência para você aguentar ele bem falando. pesado. No espiritismo, não. Quando você fala assim, eu quero paciência, Deus fala, deixa comigo. Ele manda o Ayrton falar para você ter a paciência, a oportunidade de você praticar a paciência. Né? Exatamente. Ele manda o Ronaldo.
Cara, Obrigado, quietinho Beto. aqui, rapaz. Viu quanta gente É que boa? assim, Ninguém é demônio. O Humberto concordou. Tem anjo aqui no Dividir essa parte para não ficar só o Ayrton sendo acusado. Nós temos que entender uma coisa. Tem alguns professores, o professor Ayrton, o Humberto, a Marisa, a Lina. Eu sou o questionador. Eu sou o aluno que tem muitas dúvidas. Então, tem que expor. Certo. Bom, vamos lá. Vamos para o segundo. Adriano está dando aqui o fechamento. Depois Tire a máscara. Depois de tudo isso aqui, eu lembrei de uma coisa que o Humberto falou um tempo atrás, que foi o seguinte: ser espírita dá trabalho. Não dá, por isso que, inclusive, muita gente não fica. Não aguento. Porque não fica assim, no primeiro momento, você melhora, você, ai, puxa, que negócio bom, não sei o quê. Aí você aproveita que está tudo equilibrado e se manda. Porque você diz, eu vou continuar aqui nada, que aí eu vou ter que fazer por alguém, vou nada, vou embora. Mas aí pronto, né? Mas vai levando Deus. Então é Deus, faça. Aí começa de novo, quando as coisas acontecem. Oh, Deus, me dá paciência, me dá isso, me dá aquilo. Ele vai você buscar. Olha, hoje eu tô de volta. Vocês vão ver aí que quando Madalena vai, Maria de Magdala vai a Jesus, é porque ela já está com vontade de realmente, assim, não aguento mais, porque é só assim que o espírito se reforma intimamente. Diz assim, a reforma aí, então, é porque a paulada está tão grande, você não aguenta mais, o espírito cansa-se de sofrer. Aí, quando ele está realmente cansado, exausto do sofrimento, ele vai dizer, agora eu vou. Entendeu? Igual a criança bobalhada, somos nós. De mim mesma, né? É. Então, eu busco, infelizmente, Aí você busca melhorar-se para poder se sentir melhor. Vai, Humberto. Vai, Humberto. Vamos lá. Então, vamos lá. Bom, nós vamos sair. Vamos sair. Agora nós vamos em frente. Nós vamos sair da primeira parte. Bom, diz então Humberto de Campos, vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou em voz súplice, feitas as primeiras saudações. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas que borbulharam dos olhos enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita, ela, porém, continuou. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? O profeta Nazareno fitou-a enternecido, sondando as profundezas de seu pensamento, e respondeu bondoso. Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém, as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te, o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. A pecadora de Magdala escutava o mestre bebendo-lhe as palavras. Homem algum havia falado assim a sua alma incompreendida. Os mais levianos lhe pervertiam as boas inclinações. Os aparentemente virtuosos a desprezavam sem piedade. Engolfada em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria acentuou levemente. No entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Sim, redarguiu Jesus, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Geralmente, um homem deseja ser bom como os outros ou honesto como os demais, olvidando que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações.
A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Aos que amam, os que lhes pertencem ao círculo pessoal, os que são sinceros com os seus amigos, os que defendem seus familiares, os que adoram os deuses do favor. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Maria o escutava embevecida, ansiosa por compreender inteiramente aqueles ensinos novos, interrogou atenciosamente. Só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus teve um gesto afirmativo e continuou. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e, por vezes, criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Toda a luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão. Mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro pode fazer a experiência para um dia, os segundos constroem a estrada definitiva na eternidade. Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Muitas vezes, o campo florescido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina, que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados do seu amor. Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar. A sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos, por fim exclamou: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então, atraindo-a brandamente a si, o mestre acrescentou: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Aquela interrogação pareceu despertá-la para meditações mais profundas. Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente que até então desconhecera. A palavra de Jesus lhe honrava o espírito, convidava a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando-os com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida. Experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo, contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrimas e, no êxtase de sua imensa alegria, murmurou comovidamente: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com aleijados e leprosos. Nesse instante, Simão Pedro passou pelo aposento, demandando o interior, e a observou com certa estranheza. A convertida de Magdala lhe sentiu o olhar glacial, quase denotando desprezo, e já receosa de um dia perder a convivência do mestre, perguntou com interesse: Senhor, quando partirdes deste mundo, como ficaremos? Jesus compreendeu o motivo e o alcance de sua palavra e esclareceu: certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro, com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome sua cruz em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Observando que Maria, ainda opressa pelo olhar estranho de Simão Pedro, se preparava a regressar, o mestre lhe sorriu com bondade e disse: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho
difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Tem alguma observação, pessoal? Rafael. Tem lágrimas. Bom, só queria fazer um apanhado aqui, porque a minha cabeça está em chamas, meu cérebro está borbulhando aqui. E a beleza dessa passagem, para mim, primeiro, né? Voltando com tudo que foi falado e com tudo que a gente mais ou menos consegue concluir aí em relação àquela cronicidade, né? Aquela sequência de acontecimentos aí que o Ayrton comentou também, que a gente não consegue estabelecer, além da riqueza, né, dos ensinamentos aí desse momento, desse encontro de Jesus com Maria, não dá para saber se nesse momento foi o momento em que ela ungiu os pés dele, porque não é narrado. A conclusão que ela faz junto a Jesus de se devotar aos filhos das outras mães, que nós sabemos que ela terminou, né, lá no Vale dos Leprosos, cuidando desses irmãos menos favorecidos, para mim, já denota um momento depois de que ela já tinha sido sensibilizada, já tinha sido comovida a mudar de vida, já tinha talvez ungido os pés de Jesus e já estava num momento ali de certeza, né? Dentro daqueles conflitos que ela estava vivendo consigo mesma, definida a fazer aquilo que ela diz aí na narrativa de Humberto Campos, que se dedicar aos filhos das outras mães, aos aleijados e tudo mais. Então, é muito bonito e é muito claro para mim aí que aconteceram vários encontros desses aí entre vários apóstolos e vários seguidores para que esse processo da conversão ficasse consolidado realmente e levasse ela a se tornar uma apóstola aí, né, fiel e seguisse nessa missão e mudando de vida, né? Não sei o que vocês acham, mas para mim ficou, eu consegui mais ou menos fazer esse apanhado internamente aqui nas minhas conclusões. Eu não interrompi a leitura, porque interromper a fala de Jesus ia ser um exagero. Por isso que eu terminei. Realmente é emocionante, né? E interessante, por isso que eu esperei esperei você terminar também. É interessante nós vemos até no final na última frase aqui lida, aliás, perdão, antes, a relação do Pedro, não é essa última frase, a reação do Pedro. Você veja, né? O Pedro andava com Jesus, aliás, recebia Jesus na casa dele. E ele tem uma atitude que Humberto de Campos diz assim, que o olhar dele era quase glacial. Então, ou seja, um olhar frio e de óbvia reprovação àquela mulher dentro da casa dele, o que a constrangeu muito mais, né? Imagina, você está dentro da casa da pessoa e o dono da casa passa e te fuzila, né, com o olhar. E, mesmo assim, Jesus, tranquilo, dá-lhe o direcionamento, dizendo também não pensa que é fácil, porque, né, principalmente quando eu me for, o bicho vai pegar. Ele não disse isso, mas, enfim, era isso mesmo que ia acontecer. Não só para ela, como para o próprio Pedro, que tinha uma atitude ainda de exclusão, naquele momento, né? Uma atitude de exclusão seria algo também, as provas que viriam, que adviriam da situação, seriam terríveis para ele também. Tem mais comentário aí, pessoal? Eu acho que uma coisa que me chama muita atenção nessa parte aqui, que é para toda virtude tem um vício correspondente, né?
e igual patamar. Então, você vê o amor que Maria sentia, Maria de Magdala, né, sentia, aquele amor mundano, ele transformou esse vício, Jesus convidou ela a transformar esse vício em virtude. Então, basicamente, ele falou assim para a prostituta, vai ser mãe. Quer dizer, são duas coisas completamente opostas, né? E vamos colocar nesse sentido, né? E sem julgamento aqui, né? Mas é esse o convite que Jesus nos faz, né? Transformar cada vício que nós temos em virtude. Porque o amor próprio pode ser o egoísmo. Se você exacerbar o amor próprio, que é importante para que a gente tenha, ele vai virar o egoísmo. Então, se você, quer dizer, o egoísta está a um passo de ter uma virtude. Existe um passo muito difícil você transformar isso. Mas é esse o amor que Jesus convida a gente a fazer. E um outro ponto, acho que é isso, uma coisa que me chama muita atenção nessa parte, mas é que também como Pedro, né, e eu me coloco, eu brinco que todas as vezes que eu leio os apóstolos, eu me identifico com todos eles, nos vícios. Nos vícios, não nas virtudes. E eu tento me colocar na posição de Pedro, né? Porque imagina que deve ser uma confusão na cabeça de Pedro, né? Porque ele foi criado como machista. Ele era o homem, o ser superior da humanidade na visão dele. E aí a mulher era inferior, né? E a mulher prostituta pior ainda, né? Então, ela merecia ser lapidada literalmente em praça pública, o que está escrito aqui por Humberto de Campos. Então, ele cresceu com essa cultura e achando que isso era o certo. E aí ele encontra Jesus, que ele tinha certeza absoluta que era o Messias, porque era impossível você chegar, acho que é impossível qualquer pessoa chegar diante de Jesus e não acreditar que era o Messias. Até Pilatos teve a convicção de que ele era diferente, né? Não tinha como, era impossível. E aí imagine a confusão mental de Pedro, que ele falava assim, cara, eu sei que esse cara é o cara, ele está fazendo tudo que eu acho que está errado, mas eu não tenho nem autoridade para poder falar, porque eu sei que ele é o cara. Então, essa é uma confusão mental, quer dizer, que é esse estágio que às vezes a gente vai nos encontrar de confusão, que você fala assim, você é impelido a fazer uma coisa que você acha que é o certo, mas o evangelho vem dizer diferente. Quer dizer, essa luta contra o daimon, essa luta contra o demônio interno, no intuito de se aperfeiçoar. Então, esse é o convite que eu acho que é feito. Mas aqui. esse demônio interno, ele é temporário. O anjo que há em nós é muito mais forte. É o que é a nossa essência. Então, quando você fala do vício, é porque existe a prática num movimento danoso. Exato. E você está acostumado àquilo, mas a sua essência não é aquilo. Então, quando no encontro desse com Jesus, que ele lhe convoca uma virtude, ou você já está cansado do vício, você vai agora buscar uma prática naquela virtude. Porque sem a prática também, você vai ficar indo e voltando. Sim, não vai resolver. Isso acontece muito, né? E não é. E ele sempre convoca a movimentos drásticos, porque se você for ver as pessoas, anjos, né, no mundo, que passaram no mundo, Francisco de Assis, Irmã Dulce, Madre Teresa, Gandhi, todas essas pessoas, Buda, Chico, vocês vão ver, eles fizeram movimentos drásticos na vida. Então, o que é que eu tenho que primeiro ser? Humilde, porque essa é a base das bem-aventuranças, é a humildade. Então, para a humildade, você tem que descartar muita coisa na vida. Primeiro ele diz, deixe isso, deixe aquilo. Aí ele já lhe manda logo num projeto como mandou ela. Vá cuidar dos filhos, vá para os leprosos, quer dizer, você tem que ter um movimento de prática drástico para aquilo ir lhe marcando. E aí o vício, que é temporário, se vai, entendeu? Mas aí você diz, agora não, precisa de tudo isso. Ixi, Maria. Olha, Jesus, dá para deixar para a próxima. Eu vou lembrar que o Ailton trouxe, que vai lembrar muito Paulo de Tarso.
vamos entender Paulo de Tarso antes, né, com os Salmos. Na verdade, ele não mudou, ele só mudou um pouco. Porque a verdade, Quem está falando, por favor, chega mais perto do microfone, que quem está falando não está escutando nada. E o movimento Ela de tá falando Paulo tão de baixinho Tarso foi drástico. Ele saiu de doutor da lei, desceu de todo o pedestal para ir para andar, levar, fazer, cuidar. Então, foi um movimento que até a família se distanciou dele. Vixe, esse cara está tão chato, doido. vai lá sozinho. Tá doido. Ele chegou no auge dos filhos, chegou quase a ser ministro do Supremo e abriu mão para ir pregar. É drástico. O cara foi crucificado. É muito drástico. não, eu vou Sandra. complementar. Porque aí eu estava pensando no seguinte, quantas vezes a gente olha as nossas más tendências e a gente se autocritica, a gente se autopolicia, e, na verdade, até quer abafar aquele sentimento, sendo que, na verdade, a gente só deveria canalizar de uma forma diferente. Então, a gente não tem que renegar aquilo que tem em nós, a gente só precisa encontrar um equilíbrio. Foi o que Paulo fez. Na hora que ele virou, né, ele só mudou o ângulo. Pô, olha o quanto. Não quer dizer que ele não perrengou muito. Mas ele já tinha uma certeza dele, né? Acho que isso foi E aí o perrengue vai diminuindo de força, é força. Você tem duas forças ali. Só que aquela força positiva que você vai agora movimentar, ela abafa a negativa. A negativa termina ficando quase nada, entendeu? Até que vira nada. O objetivo do evangelho não é mudar você, é transformar você num você melhor. No melhor que você é já, né? Nem o melhor que está fora de você. O melhor já está em nós, o bom é isso. Eu não vou buscar um movimento que vou ter que buscar alguma coisa lá com alguém, com o Papa, com o Chico, não. Esses todos são canais que nos levam a nos encontrar nós mesmos, né? É legal isso. Agora, são movimentos difíceis, drásticos, não é fácil. Por isso que muitas vezes a gente desiste, deixa para a próxima encarnação. Espírita, então, que sabe que, né, já tem essa certeza das encarnações, então já diz, não, eu vou ter a eternidade para fazer esse movimento, fazer agora não, vou cadê os demônios para eu ir logo ali com ele? Entendeu? Agora, Maria de Magdalena não sabia, Jesus estava ali, vou perder essa chance com Jesus, não. O evangelho não era para pegar o Ayrton e falar para ele parar de falar, é para ele falar na hora certa. Ronaldo. Estou quase caindo aqui já. Eu acho interessante, porque esse título que acho que foi o único título que ele aceitou foi o título de mestre, né? E essa semana mesmo eu estava conversando com a Tati a respeito do livro, né, do Médico Jesus. Porque o que ele faz aqui, ele é um psicólogo, um dos melhores dos psicólogos. Ela chega para ele... De almas. Ela chega para ele numa grande humildade. Ela abre o coração dele. Olha, todos aqui estão me julgando, mas, mestre, eu tenho sede de amar, eu quero conhecer o verdadeiro amor. Daí, o que ele faz? Ele redireciona todos aqueles sentimentos dela, porque ele vê que realmente, olha, ela está buscando essa troca de parceiros, né? Porque ali a gente só vê a mulher que está trocando de parceiro, mas não vê os homens que estão trocando de parceiro. Então, assim, eu acho muito bonito. Ele vai logo na mulher, porque a mulher é mais fácil, mais inteligente. Sim, igual, vai demorar muito. Igual o episódio da mulher que é levada e passa por ser apedrejada. Ela cometeu adultério. Você vê a mulher no poço de Jacó, é a mesma coisa. Ele vai... Madalena, pá. Então, Pedro não, 3 anos e não aprendeu, né? Porrada na cabeça. Eu acho muito bonito isso, porque ela se abriu, ela abriu o coração dela. Olha, eu quero amar. Ela estava praticamente suplicando, ela me ensina a amar. Você que tem essas palavras, você que mostra esse mundo, essa boa nova, muito diferente, me ensina como amar. E aí, ele dá o direcionamento para ela, ela segue. Então, essa passagem não dá, né? E não tinha que não se apaixonasse por Jesus. Homem, mulher, cabrito, todo mundo. Porque imagine, você vê uma força vibratória. Se o pessoal, né, Humberto, o pessoal, pelo menos aqui, o pessoal que foi lá em Chico, conta aí, diz que quase morre quando foi uma caravana lá do Mato Grosso do Sul, que quando saltou assim na porta da casa dele, né, que foi chegando perto do portão, já estava todo mundo em prantos, e assim no êxtase, por causa da vibração do lugar.
Então, imagine Jesus. Jesus passava lá longe, já estava derrubando. Esse era o Cisco, né? Imagina Jesus. Era o Cisco. Bom, é bom, eu sei que o palestrante está aqui presente. Escreveu Humberto, né? Mas era bom para